E o programa hoje, A Paz no Seu Lar, encontra-se na cidade do Aracati. Ao nosso lado, o pastor Francisco Oliveira, fazendo o lançamento do seu livro Vivendo e Vencendo. Ao seu lado, amigos, várias personalidades do Aracati prestigiando esse momento. Pastor, lançar o livro Vivendo, Vencendo, nesse momento, nesses momentos onde a paz realmente fica nessa predominância de violências que nós temos, não só na nossa capital, mas no estado do Ceará, que falta a parte do amor, falta a fé no cidadão cearense. Hoje, essa trajetória marca o ponto inicial das palavras de viver e vencer. Quando nós, como você falou inicialmente do programa A Paz no Seu Lar, é um título também que tem esse objetivo de levar a paz num mundo de tanta violência, de tanta incompatibilidade e falta de diálogo, né? Então é por isso que nós levamos este programa para a TV do Brasil e também da TVC, que é o nosso programa todo final de semana. Mas nós já fizemos o lançamento do nosso livro em algumas cidades, como Fortaleza, Sobral, Iguatu, Quixelô, Recife. Semana passada vimos Recife. E hoje também do Eusébio, Horizonte. E hoje nós estamos por Alegria aqui na cidade de Aracati, né? Onde mantemos a emissora de rádio, a Rádio Moriá, ligada à rede Moriá de rádio de Fortaleza também. E a gente tem essa grande alegria de levar para o povo aracatiense a palavra de Deus, através também desse livro que estamos lançando, Vivendo e Vencendo, né? Queremos lembrar também que estamos projetando para o Rio de Janeiro, agora no próximo mês, São Paulo, e também agora em novembro, também nós temos convênio com Israel, devemos estar lançando também em outros países. Esse é o nosso objetivo, nossa visão espiritual de levar a palavra de amor, de perdão, de paz ao mundo de contrariedade, né? Mas que, como ensinamento de Jesus, é um prazer e uma alegria, a satisfação. O Senhor nos dá esta oportunidade, Ele nos concede, por bênção de Deus, essa oportunidade de estar aqui ao povo aracatiense, levando esse presente para todos que realmente nos ouvem diariamente. Você vai ficar agora com os melhores momentos do lançamento do livro Vivendo e Vencendo, na cidade do Aracati. Quero agradecer a presença de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sou grato naturalmente a Deus e a vocês, a presença que é muito importante para nós. E Deus, acima de tudo, está vendo. E aos demais irmãos convidados, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Naturalmente agradeço também a minha filha, a senhora Ruth, pela sua dedicação, seu trabalho aqui na cidade de Aracati. Também a minha esposa, a pastora Dilsa, que faz parte desse trabalho da minha vida, né? Há mais de 40 anos que trabalhamos. Jamais esse livro é um mérito só meu, é um mérito de muitas pessoas que trabalham, que acompanham. Ela sempre disse que ela falava o seguinte: quando eu escrevi alguma coisa, alguma frase, ela disse: isso aqui vai fazer parte do meu livro. E hoje ainda, como estou escrevendo já o outro, a gente vai, até porque o livro, ele sempre é uma geração, é algo que está gerando dentro da gente. A gente tem uma preocupação em levar o melhor para as pessoas através da própria palavra de Deus, né? E hoje também aqui, estou trazendo aqui o pastor Paulo Wilson, ele que também sempre fez parte da coordenação com a gente, com a equipe, né? E trabalha, a Igreja de Deus é Espírito, naturalmente tem uma equipe. Eu sempre digo, eu não gosto da palavra eu, nós fazemos, somos nós, vocês já faz parte, né? Também desse trabalho que a gente está levando, e você aqui em Aracati também vai leva indiretamente a palavra de Deus. E eu vou dar a oportunidade aqui ao pastor Paulo Wilson, ele que é um evangelista, já esteve em Aracati outras vezes comigo, é pastor nosso na cidade de Maranguape, né? E trabalha conosco. Eu agradeço também ao nosso pastor local, pastor Gonçalves, e sua esposa, né? Pelo seu trabalho aqui, veio para Aracati e gostou e ficou, né? Tem trabalhado. Paulo Wilson, com a palavra. Boa noite, senhores e senhoras que estão presentes. Falar do livro, desta obra, Vivendo e Vencendo, é falar
da visão do cognitivo de forma holística, de uma vivência entre o natural e o sobrenatural, entre a Basileia e o Exodus. Falar deste livro é falar de um sonho que nasceu, acho que quando ele era seminarista. E esse sonho vem através dos tempos, e após 44 anos em que a igreja existe, sai esta obra que é na verdade, ela é uma reflexão do nosso dia a dia. Vocês vão perceber, que vão ler, que no primeiro capítulo existe um texto muito interessante, que é uma transição entre o divino e o humano, quando um Deus resolve descer e se transformar em humano, viver como humano, sentir as dores e todas as agrúrias e as inhospitalidades da vida humana, porque ele precisava sentir o que é ser humano para que nós pudéssemos ser Deus no futuro. Ele se desvaneia, ele se desfaz da sua santidade, de tudo que ele tem no céu, e vira gente. Porque na hora que ele faz isso, ele sai do divino para o humano, ele tinha uma intenção, se tornar um nosso advogado. Todo advogado só pega uma causa, e o advogado é a única pessoa que o cliente não pode mentir. O advogado diz: você conte a verdade, porque a partir da verdade ele faz os autos. Assim Cristo se torna gente, viveu para que nos tornasse nosso advogado. No livro, nas primeiras páginas, no primeiro capítulo, é apresentado um Cristo que compreende os seres humanos, porque ele se tornou humano. E a sua humanidade vivida entre nós tem suor, lágrima e choro. E se nós disséssemos assim: Jesus, eu estou com a dor, ele vai dizer: eu também. Jesus, eu fui rejeitado pelos meus pais, ele diz: eu também. Se a gente disser: Jesus, está me perseguindo no meu trabalho, ele diz: eu também. Jesus, eu estou com uma dor muito grande de cabeça, Jesus vai dizer: eu também. Então, ele teve essa vivência. E no outro capítulo, ele levanta uma questão interessante, que é a questão do semear. Se semeia para colher. O agricultor, ele tem essa experiência. Ele planta e ele colhe exatamente o que ele plantou, demonstrando assim que a nossa vida, ela nada mais é do que nós estamos vivendo hoje o que plantamos ontem, e viveremos amanhã o que plantamos hoje. É um princípio que serve para todos que confessem ou não a Cristo. É um princípio que norteia a vida humana neste planeta. Esse planeta, para que eu tivesse vida e vida com abundância, alguém teve que perder a sua vida e ele teve que morrer. Somente a morte de uma semente gera uma vida. Não é interessante? Então, o semear é isso. Esse livro, ele leva a esse despertar, o despertar de que neste planeta nós temos que semear. E também ele leva a uma questão de que um sonhador nunca morre. No capítulo 3 ele vai falar sobre um sonhador. Com muita maestria, o pastor, usando o conhecimento literário que ele tem, pois afinal ele é um jornalista, é alguém da comunicação, ele domina bem a gramática, e ele vai usar o termo de um sonhador nunca morre, porque quem sonha sempre está vivo. Um teórico da educação, Vallon, ele diz o seguinte: quando você para de sonhar, você já morreu. Já morreu. Quem não sonha, não pinta o cabelo, não fica bonito. Imagina uma mulher sem sonhos. Ela não fica bonita, ela não passa nada no rosto, ela não passa um pozinho, ela não põe um brinco, ela não põe uma roupa nova, porque ela perdeu
Então o sonho é que nos mantém vivo. E este capítulo tem 2 capítulos sobre a questão dos sonhos. É muito interessante a gente compreender essas. E terminando a nossa homilia, Sansão, ele leva uma questão interessante. Sansão, aquele que nasceu para vencer, tornou-se juiz, e havia sobre ele uma, digamos assim, uma unção, algo muito especial. Deus escolheu para que ele se tornasse um juiz. Resultado, ele não compreendeu a instrução de Deus e ele fez as coisas erradas, e o resultado, quando ele achou que ia perdendo nos seus últimos instantes, ele diz: Deus, me perdoe, mas restaura a minha força. De perdedor a vencedor. A Bíblia diz que os cabelos dele cresceram e ele estava do lado de 2 colunas. E diz que ele matou mais filisteus, os inimigos do povo de Deus, na sua morte, do que durante toda a sua vida. Um grande momento da história de Sansão, que Sansão é um grande paradigma da Bíblia, é que podemos dizer o seguinte: quando nós não vivemos como Deus quer, morremos como nós não queremos. Quando o homem não vive como Deus deseja, ele morre como ele jamais gostaria de morrer. A nossa morte está ligada ao nosso servir. Portanto, este é um livro de pequenas páginas, poucas páginas, porém um grande teor de aprendizado. Algo que nos levará a uma viagem entre o Éxodo e a Basileia, entre, como os gregos diziam, entre a vida sobrenatural e a vida natural. Ouvir este livro, sentar, e em pouco tempo você lê. Todos que já leram até agora ficaram maravilhados com os ensinos. Inclusive, teve gente que leu o livro, um jornalista, e disse: a partir desse livro eu gostaria de, daqui em diante, eu vou fazer um curso de teologia para me aplicar mais às coisas divinas. Nós não somos seres humanos tendo experiência divina. Nós somos seres espirituais tendo experiência humana. Deus abençoe a todos. Nós queremos agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco, compartilhando um pouco da nossa história, né? A nossa história que o Senhor proporcionou para a gente a escrever o livro. É um sonho do meu pai, e eu tenho certeza que ele está bem realizado, está mostrando um pouco o que está no coração dele. Um homem de Deus, um exemplar, minha mãe, né? Minha casa, minha família. E eu quero agradecer principalmente as pessoas que estão dia a dia conosco, as pessoas que vieram hoje aqui, que têm compartilhado a nossa luta. Manter hoje a Rádio Moriá no ar é um grande desafio, Nós mantemos uma rádio 24 horas no ar, levando a palavra de Deus, simplesmente a palavra de Deus, de uma forma ou de outra. Todas as pessoas que usam o microfone daquela emissora, elas são alcançadas pela mão poderosa do Senhor. E nós também mantemos 3 trabalhos sociais muito fortes aqui dentro da cidade, e não saindo do livro, porque a gente está falando de uma história. Nós temos o projeto do Sopão, o projeto do Mingau e o projeto do Café da Manhã, que existe. O Sopão existe antes da pandemia. Nós atendemos 100 pessoas semanalmente, né? Com o Mingau 70 pessoas, café da manhã todos os dias. Nós mantemos isso no ar, com a ajuda de todas as pessoas que aparecem na rádio. Nós não fazemos essa divulgação em Instagram, em Facebook. Nós temos uma equipe, essa mesma equipe que hoje arrumou tudo isso, essa mesma equipe que veio cedo aqui, trabalhou, compartilhou, a equipe da rádio também. O Senhor tem nos mantido de pé. E cada conquista com um livro desse é verdadeiramente uma conquista. É um sonho
de uma equipe, como meu pai falou, não é eu, não é ele, é uma equipe de pessoas que têm ajudado uns aos outros. Eu estava em casa hoje à tarde, eu estava dizendo, eu não me preocupo com nada, porque tem uma equipe maravilhosa que arrumou tudo na igreja, né, pastor? Pastor Gonçalves também tem uma equipe, e assim o Senhor vai fazendo por nós. Então, nós queremos agradecer, e se você puder, adquira esse livro, né, e leve um outro e dê de presente. Eu, particularmente, eu amo ganhar livro. Eu acho que livro é tudo. Quando eu fiz jornalismo, acho que o jornalismo me engessou, e a publicidade, eu terminei publicidade agora, me trouxe essa leveza de ler mais. O conhecimento, né, da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é tão importante. Às vezes a gente acorda de manhã, liga o rádio, está lá alguém lendo a palavra de Deus, e isso traz refrigério à nossa vida. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada a todos. Tem pessoas, gente, que contribuíram. A gente preparou uma comidinha tão gostosa que vocês vão experimentar ali. Pessoas que não estão aqui, mas falaram, eu quero ajudar, compartilharam. Então, que o Senhor abençoe. E eu rogo a Deus que dê muitos anos de vida a meu pai. Se vocês não sabem, eu sou muito apegada ao meu pai. Sou tão apegada que às vezes a gente não pode ficar muito junto. Porque nós somos muito parecidos, né? Muito parecidos. E eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Meu pai é um homem de Deus. Tem apoiado a causa do Evangelho. E por isso, eu costumo dizer, eu estou na rádio hoje, primeiro por causa de Deus, mas porque eu creio que Deus colocou esse legado, e eu continuo esse legado, né? Então, eu quero até declarar isso para meu pai. Pai, eu te amo demais, você é muito importante para mim. Eu escolhi a Deus e escolhi viver ao lado dele, né? Não, os meus irmãos todos são empresários, têm seus negócios, e eu escolhi, gente, essa caminhada. Eu poderia estar em qualquer lugar, já fiz televisão, eu podia estar em outro lugar, qualquer lugar que eu quisesse. Eu escolhi estar do lado dele, trabalhando no rádio. Quem conhece um pouquinho o pastor, né, conhece um pouquinho a minha história, que às vezes eu brinco com ele e digo assim, olha, desde 12 anos de idade, eu conheço o rádio um pouquinho na palma da minha mão. A Vânia que está convivendo, fio, computador, eu fuço tudo, porque eu fui criada dentro do rádio, né? Então ele me ensinou isso. Muitas vezes eu já cheguei em casa de madrugada programando a emissora de rádio. Todas essas programações de louvores, nas primeiras transmissões, fui eu e outra pessoa, o Daniel, né, que a gente colocou, tudo foi programado, foi passado um pouquinho por mim, né, e às vezes eu chegava em casa de madrugada, acho que minha mãe se lembra, com os olhos tão vermelhos, porque eram aqueles computadores grandes, e isso é uma história, nós temos uma história. Então esse livro também é uma história, né, Paulo Luiz? É uma história, e eu louvo a Deus pela vida do meu pai, pela minha família, e eu louvo a Deus também pela família que Deus proporcionou aqui. E eu sempre tenho um ditado, fica combinado assim? Eu oro por você e você ora por mim. Eu oro por você e você ora por mim. Amém. Mas eu quero dizer uma coisa interessante para vocês. Por que todo rádio? Por que a palavra de Deus? Só um testemunho. Nós temos, por exemplo, no Ceará, um pastor presidente de uma grande igreja aqui, que um dia, há uns 30 anos atrás, 3 horas da manhã, eu entro no rádio de 6 a 10 vezes ao dia. Em várias, nós mantemos, não só o rádio aqui em Aracati, temos 4 emissoras de rádio, uma em Fortaleza, Aracati, Quixelô e Recife, certo? E em termos de emissora, né? Programa temos outros, e o programa na TV, na TVC, aos domingos. E isso me faz porque é o seguinte, no dia 3 horas da manhã, eu estava fazendo um rádio, e fazia toda sexta-feira, aliás, toda sexta-feira hoje eu faço de 10 à meia-noite, 2 horas de rádio. E eu fazia a noite toda, de 12 a 5, toda sexta-feira do sábado, 12 a 5. E 3 horas da manhã o senhor fala assim para mim, olha, diz para um cidadão que acordou agora, que está ouvindo o rádio, que ele pegue a Bíblia dele, que está empoeirada, há muitos anos ele não pega. Esse rapaz, hoje ele é pastor presidente de uma grande igreja,
em Fortaleza, e o pai dele era um pastor presidente. Ele estava já afastado do evangelho, morando nos Estados Unidos e tudo. E voltou, e quando voltou em casa. E 3 horas da manhã ele se acordou e uma voz falava para ele: abre o rádio, abre o rádio. E ele disse: eu estou ficando doido de me levantar hora dessa, 3 horas da manhã, não dá abrir rádio. E ele, aquela voz insistindo, ele foi abrir o rádio. Quando ele abriu o rádio, foi exatamente o que Deus falou comigo: diga para esse homem que abriu o rádio agora, que Deus está falando com ele, que pegue a Bíblia sua que está empoeirada e vá ler a Bíblia, porque Jesus te ama e tal e tal. E começou a falar. Lá quando ele desceu, ele conta esse testemunho e não dormiu mais. 6 horas da manhã, no outro dia, né? Não era nem de sexta por sábado, era sábado por domingo. No outro dia era domingo, ele 6 horas da manhã bateu no quarto da mãe e disse: mãe, Deus falou comigo ontem. Eu não dormi, já estou pronto para tomar café e quero ir para a escola dominical hoje. Já lendo a Bíblia, com a Bíblia na mão, eu quero ir para a escola dominical. E a mãe achou estranho, filho, bem 10 anos que não ia para a igreja. Irmãos, ele foi para a igreja. 6 meses posterior, o pai dele faleceu e ele ficou no lugar, assumindo a igreja com muita luta, porque estava há pouco tempo que tinha voltado. Hoje continua sendo pastor presidente da igreja dele. Isso é um testemunho. É meu amigo, não é do ministério, não é da nossa igreja, entendeu? Com esse amigo, com o testemunho, ele continua contando esse testemunho. E muitos outros, se eu fosse contar aqui, eu ficaria até. De a gente abrir o rádio e Deus falar: olha, fulano de tal está doente, fulano tem uma pessoa suicidando, querendo suicidar, pegando uma coisa para suicidar. Fala para ele que Jesus ama e ele para com aquilo. Outro conta o testemunho do irmão que a mulher pegou a mala dele, fez a mala dele e jogou fora e disse: vai embora e não entra mais aqui. E Deus falou para mim assim: você que pegou a mala agora, pegou a roupa, fez um saco, jogou dentro e botou para fora de casa, botou o marido para ir embora, você chame ele de volta e venha para a igreja hoje à noite. Ele veio para a igreja, ela veio para a igreja, aceitou Jesus como Salvador e são pastores há mais de 15 anos. Esse é pastor da nossa igreja. Vocês vão até conhecer. E Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Quer falar uma coisa, Jesus? Não, pastor. Vou agradecer. Pronto, tá bem? Tá certo? Nós temos uma coisa que a gente, a humildade, viu? Eu quero dizer que uma das coisas, o vencedor desse livro sempre, o caminho do vencedor é o caminho da humildade. Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos. Não sou muito de falar, não. Quem fala mais é ele e ela, viu? Mas eu estou feliz por poder estar aqui e também, expressar a minha alegria de ver meu esposo feliz por esse livro, porque era sonho dele. Eu sempre, quando limpava lá o birô dele, eu sempre via aqueles rascunhos, aquelas coisas que ele escrevia e eu sabia o sonho dele, Então a gente, como esposa, fica feliz, quando o seu esposo, concede esse sonho, isso que a pessoa sonha, Acho que toda esposa, como esposo também, Então nós ficamos felizes e queremos agradecer ao Senhor, por esse livro e também por esse momento, que é tão especial e único, Deus abençoe a todos vocês. Você pode nos procurar nosso livro à disposição tanto na nossa emissora, aqui em Aracati, como nos estudos da Rádio Moriá, como também onde tem as igrejas evangélicas Deus é Espírito e em breve em todas as livrarias comuns do nosso país. Deus abençoe e amamos a todos. Amém. Comuns, fazendo coisas extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever